É preciso não confundir, tu disseste uma coisa que não é correta. Não, os 9. É preciso não confundir os 9. Não, os 9. É preciso não confundir o Vasco Lourenço com Não, os 9. Porque eu ouvi outro camarada que já falaste aí nela há bocado, que não era exatamente essa a posição dele. Espera. Portanto, o camarada Sousa e Castro. Com certeza, mas quem está, em certa medida, a liderar o grupo dos 9 sou eu. E, portanto, a minha posição, ainda que, como eu digo... Tu és o líder militar, não sabias tu és o líder militar, mas o líder político é o Melantunes. Com certeza. E nós fazemos a liderança a 2. Agora, a certa altura, dão-se 2 episódios que eu considero extraordinariamente importantes para mostrar isto, que é a saída para o Norte. Quando se começa a pressionar para sairmos, há uma reunião, que é uma reunião no Estado-Maior-General, no Restelo, onde funcionava também o Conselho de Revolução, num dos gabinetes da 5ª Divisão, que já não era a 5ª Divisão do Varela Gomes, era agora a 5ª Divisão, onde estava o Loureiro Santos, o Ianes, o Pimentel, etc., e em que, do Conselho da Revolução, estou eu e o Melantunes, e está o grupo militar, o Ianes. E eles começam a pressionar muito começam a pressionar muito o Melantunes, que a solução é o deixar aquilo que eu já vos disse, deixar constituir a Comuna de Lisboa e depois vir à conquista. E o Melantunes diz, a certa altura, pronto, vocês convenceram e eu aceito essa solução. Mas ponho uma última condição. E quando eles lhe perguntaram qual era a condição que ele punha, ele disse, o Vasco Lourenço também tem que aceitar. E eu na altura disse, não aceito veto e proíbo que se volte a falar nesta solução, porque isto é a guerra civil imediata. É a guerra civil imediata e, portanto, veto. E o Melantunes, com quem eu mais tarde recordei isto várias vezes, diz, bem, se é assim eu também não aceito. É evidente que eu reconheço, hoje a posteriori, que o Melantunes, em relação a Ianes, tinha uma ascendência maior sobre o Ianes. Eu tinha alguma, tínhamos uma relação já relativamente antiga, mas eu sou mais novo, 8 anos, do que o Ianes, o Melantunes é do tempo dele, e portanto o Melantunes tinha uma ascendência, até porque ideologicamente era um indivíduo muito mais consistente e muito mais informado do que eu, e portanto tinha uma ascendência maior sobre o Ianes em muitos aspectos. E com isso evitou-se, de facto, ir para essa solução. O Melantunes costumava-me dizer depois, quando lembrávamos isto, estás a ver a pressão a que eu estava sujeito, que a certa altura acabei por ceder e dizer que sim a uma solução que seria de facto catastrófica. Mas depois dizia, mas ainda tive a lucidez suficiente para me agarrar à última tábua de salvação, que eras tu, e evitar isso. E depois, já talvez aí no dia 12 de novembro, já muito próximo do 25 de novembro, aí no dia 12, dá-se uma reunião, que é uma das últimas reuniões alargadas no âmbito do Grupo dos 9, no Palácio das Laranjeiras, que é uma reunião onde nós, não havia sala onde cabíamos todos, éramos aí para cima de 30, nos sentámos e fizemos a reunião na escadaria, portanto sentados ao longo da escadaria, e a certa altura volta à baila a mesma questão. É preciso ir para o Norte, é preciso deixar de constituir, enquanto temos tempo, constituir a Comuna de Lisboa. E o Jaime Neves tem a seguinte intervenção: é preciso fazer isso e tem que ser já, porque neste momento eu garanto que arranco com 200 homens e daqui a 15 dias eu não sei quantos é que consigo levar comigo ainda. A situação está-se a degradar de tal maneira que ou atuamos já ou... Bem, eu tenho uma fúria na altura, dou um salto e fico em pé no meio de uma das escadas, atiro-me ao Jaime Neves, chamei-lhe várias coisas e digo-lhe, afinal és um bluff, és uma merda de comandante, tu estás para aqui, tens fama de não sei quê, mas acabas de dizer aqui que não és capaz de agarrar os teus homens, portanto, vais para a unidade, agarras a unidade e quando for necessário tens que ter os homens contigo. Só assim é que és comandante. E, portanto, já disse que proíbo terminantemente que se volta por aqui a hipótese de saída para o Norte, isso é guerra civil e eu isso proíbo pura e simplesmente. Bem, consegui de facto
evitar isso, o que não evitou que o PS, e não só, tivesse ido para o Norte, porque, como se recordam, a certa altura defendeu-se que a Assembleia Constituinte fosse reunir no Porto e deixasse de reunir em Lisboa. E o PS vai para o Norte, o Mário Soares, não sei se o Zenha foi, e ficou deixando cá o Edmundo Pedro, e penso que o Manuel Alegre também foi, que eram os responsáveis pela segurança. Mas arrancaram para o Norte. Portanto, depois vieram rapidamente, assim que viram que a situação já estava estabilizada. Mas arrancaram para o Norte. Bem, no meio disto, nas confrontações de provocações permanentes, nós avançámos com uma provocação. Os paraquedistas sentem-se enganados com a Rádio Renascença, sentem-se enganados, reagem extraordinariamente mal. O chefe de Estado-Maior, o Moraes Silva, vai a Tancos, pede-me para eu acompanhar. Passei uma das maiores vergonhas na vida, porque, como militar, participei numa reunião em que, lá no pavilhão desportivo, cheio de praças, os sargentos começaram por se recusar a ir à reunião, e a reunião tem só praças e oficiais. Eu chateei logo o Moraes Silva, porque achava que ele devia ter obrigado os sargentos a ir à reunião, mas ele diz: deixa estar que eu estou a controlar a situação. Vamos para a reunião, está-se a tentar, portanto, convencer da bondade das posições do chefe de Estado-Maior, e a certa altura há um cabo que agarra no microfone e começa a insultar o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que é o Moraes Silva, de uma forma absolutamente incrível. E eu, que estou sentado ao lado do Moraes Silva, comecei-me a torcer na cadeira, e olhar para ele, e o cabo chamava-lhe fascista, reacionário, não sei o quê, e tal. E eu: mas que é isto? E a certa altura virem para o Moraes Silva e dizem assim: estamos a lá, mas ele não engola o microfone. Ou ele engola o microfone, ou és tu que levas com o microfone pela cabeça abaixo. Agora, eu não admito esta situação. Então, mas tu és o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, tens ali um cabo a insultar-te dessa maneira e tu estás a aguentar. Termina imediatamente a reunião, porque senão eu abandono e deixo-te aqui sozinho. Porque eu que estou aqui a acompanhar-te, estou levado por tabela. E nunca mais me voltas a convidar para ir contigo a qualquer lado. Bem, o que é facto é que o Moraes Silva, eu depois vi que ele combinou lá com alguns oficiais, esteve lá a combinar com ele, mais tarde vinha saber o que era, foi quando combinou a saída de 123 oficiais para Cortegaça com os aviões e mais não sei o quê. Bom, portanto, há estas provocações permanentes e de repente nós, os 9, avançamos com uma provocação que é a última, que é a substituição do hotel no Comando da Região Militar de Lisboa por mim próprio. Pronto, e avançamos, vamos para uma reunião que é em São Julião da Barra, antes de ir, o Jaime Neves foi lá tentar pressionar o Costa Gomes, uma espécie de ultimato, bem, e nós avançamos para a reunião e é proposta a substituição do hotel por mim no Comando da Região Militar de Lisboa. Enfim, a situação discute-se, o hotel começa por dizer que não, os elementos da Marinha, do Exército, acho que não há nenhum, da Marinha recusam a ideia, começa-se a discutir. Apesar de não sermos hotelistas. A maioria, sim, a maioria inclina-se, vê-se que está-se claramente a inclinar para aprovar a solução, e eu ponho uma condição, e digo, eu só ponho uma condição para aceitar, é que o hotel aceite a nomeação, aceite a solução. Porquê? Porque é totalmente diferente o hotel sairmos daqui, o hotel chegar às unidades do Copcon e dizer: eu opus-me a essa solução, mas tive que engolir, e portanto impuseram-me, estou contra ela, queria de imediato da parte das unidades e dos seus oficiais uma oposição maior, a chegar lá e dizer: eu não concordei com a solução, mas convenceram-me que é a solução menos má, e portanto eu apoio a solução.
Bem, e eu ponho esta condição, uma grande discussão à volta disso, com os marinheiros a dizer que não e os outros a pressionarem o hotel é pressionado e a certa altura diz, eu aceito essa condição. E eu que conhecia bastante bem o hotel, perguntei-lhe, mas ouve lá, tens a consciência daquilo que estás a assumir? Aceitas? Tu vais chegar ao Copcon e vais convocar as unidades, os comandantes, e vais dizer, eu não concordei inicialmente, mas depois do debate convenceram-me que é a solução menos má. E, portanto, compromete-se a isso. Sim, senhor, eu aceito. E ele disse, bom, se me nomearem, eu aceito a nomeação. Dá-se a votação e penso que há 5 votos contra e éramos 18 na altura, se não me engano, ou 19, 5 votos contra e os restantes a favor, com a minha abstenção. Bem, isto é no dia 18. No dia 20 ou 22, já não me lembro, acho que é no dia 22, eu telefono para o hotel, entretanto isto tinha entrado tudo em granel, as unidades do Copcon, a maior parte delas, aqui de Lisboa, tinham feito comunicados a dizer que não me aceitavam, a chamarem-me os nomes todos, eu tinha dito publicamente que é natural que eu reajo assim, porque a maior parte dos comandantes sabem que a minha primeira atitude, quando assumir o comando da região, é correr com eles, e, portanto, substituí-los imediatamente. Portanto, é natural que estejam a reagir assim. Comigo a bagunça vai acabar, etc, etc. Outras coisas que na altura disse. O hotel a dizer que, pressionado pelas suas unidades, a dizer que achava que eu não tinha condições para comandar a região militar, eu a dizer que achava que tinha, bem, e no dia 22, quando eu telefono para o Copcon, o hotel diz-me, eu precisava de falar contigo, porque a minha rapaziada convenceu-me a não aceitar. E, portanto, eu mudei a minha posição. E vou transmitir isso ao Costa Gomes, e precisava que tu fosses comigo. Sim, senhor, vamos lá. E fomos, foi mais o Pinto Soares, o Marco Júnior, e o segundo comandante, o Silva Carvalho, que era... A condição prévia que eu coloquei não se verifica e eu deixei de me considerar nomeado. Exijo que o assunto volte a ser analisado em Conselho da Revolução. Eu, neste momento, deixei de estar indigitado para comandar a região militar de Lisboa. Não, senhor, você mantém-se. Já lhe disse. E é isso que eu vou dizer publicamente, eu deixei de me considerar indigitado. Bem,